O tema de hoje que vamos aqui falar é sobre as pessoas refugiadas, pessoas que pedem asilo em Portugal e pessoas que pedem asilo em Portugal devido à sua orientação sexual, identidade e expressão de género. Temos hoje aqui connosco a doutora Marta Ramos, que eu aproveito desde já para agradecer o facto de estar aqui. A doutora Marta Ramos é diretora executiva da ILGA Portugal. E hoje o que nos propomos aqui conversar um pouco foi, como eu disse nesta introdução, falar sobre pessoas que correm, pedem proteção, saem do seu país de origem, pedem proteção a Portugal, são as pessoas refugiadas, mas são pessoas refugiadas pela simples questão, e eu vou colocar aqui o simples com muitas aspas, não é, como é óbvio, pela simples questão de terem uma orientação sexual gay, bissexual ou lésbica, ou por serem ou se identificarem com pessoas trans ou intersexo. Estas pessoas sofrem ameaças no seu país de origem, têm questões em relação à sua própria sobrevivência e vêm para Portugal por esta questão. É assim, estou a dizer correto? Ainda há pessoas que sofrem sobre isto? Sim. Muito obrigada pelo convite. Nós, de facto, acompanhamos requerentes de asilo e pessoas refugiadas desde 2012, enquanto associação. Somos, neste momento, a única associação de direitos das pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans e intersexo em Portugal a fazê-lo de forma específica, ou seja, são pessoas da nossa comunidade e às quais nós prestamos os nossos serviços. E a verdade é exatamente essa, ou seja, nós estamos em Portugal com um quadro legislativo muito avançado em termos de reconhecimento da igualdade perante a lei, mas há todo um mundo fora de Portugal, não é? E, portanto, há todo um contexto de perseguição, de discriminação, de violência contra as pessoas LGBTI. E, portanto, estas pessoas têm que sair, são forçadas a sair dos seus países de origem porque não estão seguras, porque correm risco de vida ou, por serem quem são ou por gostarem de quem gostam, podem ser sujeitas a penas de prisão e a pena de morte, em alguns contextos. E, portanto, recorrem ao Instituto da Proteção Internacional para fugir dos seus países de origem e vir pedir proteção, no caso, em Portugal. Só para contextualizar um pouco, quem são estas pessoas? Que idade têm? Qual a formação? São mais pessoas gays, pessoas bissexuais, trans? Nós acompanhamos uma parte desta população, ou seja, são-nos referenciadas quer pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, quer por outras associações como o Conselho Português para os Refugiados, exatamente porque nós conseguimos dar respostas específicas e conseguimos mais facilmente trabalhar a questão da integração social destas pessoas em Portugal. Agora, nós não acompanhamos todas as pessoas requerentes de asilo ou refugiadas LGBTI que estão em Portugal. Mas é uma população muito diversificada, ou seja, acompanhamos desde pessoas trans a pessoas lésbicas, muitos mais homens gays, é um facto, ou pessoas que se identificam como homens gays, porque há mais percepção sobre os direitos da comunidade gay e, portanto, as pessoas mais facilmente se conseguem identificar e assumir e pedir ajuda pela questão da sua orientação sexual quando ela é gay, ok? Mas estamos a falar de pessoas com idades muito variadas, com backgrounds muito variados de formação ou não formação, de cidades, de espaço rural, de vários países, ou seja, não estamos a falar só de uma população que vem maioritariamente da África, por exemplo, onde é o grosso das notícias sobre estas questões. Pensaríamos rapidamente que seria... Não. Há muitas pessoas da África que pedem a proteção internacional, mas temos pessoas da América Latina, da Ásia, da Europa, a virem pedir, a Europa extra-UE, a virem pedir proteção internacional. E, portanto, é de facto muito variado. Se nós quiséssemos ficar com um panorama e acompanhar, no fundo, fazer aqui o percurso que uma pessoa, dê-nos um caso concreto, uma história de vida que possa mais ou menos mostrar como é que é feito este percurso. Há duas formas. Há as pessoas que nos contactam previamente a virem e, portanto, são pessoas que perguntam como é que é, eu quero fugir. Pensei em Portugal exatamente porque sei do quadro legislativo em Portugal, como é que eu posso fazer para dar início ao processo de proteção internacional. E aí nós explicamos que nós só podemos dar ajuda a partir do momento em que a pessoa esteja em Portugal, mas que se pode ir informar junto de um consulado português ou junto de outra ONG que depois tentamos indicar.
E depois, a partir do momento em que a pessoa chega, nós acompanhamos a pessoa e vamos entregar até, inclusivamente, o pedido de proteção internacional junto do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Depois há as outras pessoas que já cá estão, já chegaram, foram sozinhas ou vêm ter connosco para pedir a proteção internacional, ou então que nos foram referenciadas, quer pelo CEF, quer pelo CPR ou pelo Serviço Jesuíta para os Refugiados, por exemplo. E então aí o que nós passamos é a fazer um acompanhamento sistemático, mas acima de tudo ao nível do apoio psicológico e da integração social daquela pessoa. Nunca a parte legal. A parte legal fica sempre com o CPR, por exemplo, e nós recomendamos sempre que o façam, porque são peritos e peritas nesta área, nós não somos. Mas aquilo que nós notamos é que cada vez mais as pessoas vêm à nossa procura para pedir apoio, para poderem ser quem são finalmente, poderem viver a sua vida, a sua verdade. E, portanto, é muito mais ao nível do empoderamento de cada uma destas pessoas e da integração social que querem. Agora, há dificuldades acrescidas que eu acho que as próprias pessoas não têm noção muitas vezes ao início e nós temos aqui uma dificuldade que é os nossos espaços em Lisboa e o nosso centro comunitário, que é muitas vezes a porta de acesso e de entrada destas pessoas, é bastante visível. Okay? Está cheio de arco-íris, é assumidamente um espaço LGBT, que tem um propósito para a população portuguesa e para a cidade de Lisboa em particular. Agora, estas pessoas muitas vezes ainda não estão aí e às vezes não chegam a estar aí. Querem muito viver a sua verdade, mas toda a sua experiência passada, toda a sua história de vida não lhes permite. A homofobia, a transfobia está tão enraizada na sua vivência que não permite fazer este processo. E, portanto, nós tentamos encontrar espaços alternativos para reuniões, para criar comunidade, pôr em contacto com outras pessoas requerentes de asilo e, portanto, criar esta sensação de comunidade que, eventualmente, pode fazer com que a pessoa volte e passe a participar nas nossas atividades ou não. Isso depois fica ao critério da pessoa. Bom, o que nos está a tentar dizer é que neste processo de integração há não só a situação de pessoa como refugiada e as dificuldades todas do processo. Qualquer pessoa, por qualquer razão. De um olhar etnocêntrico, do nosso olhar etnocêntrico, mas paralelamente a isso há todo um conjunto de construção da própria identidade que foi feita muitas vezes mal feita, porque vem de um país onde sofreram grande hostilidade e, portanto, há todo este conjunto de enquadramento de vida, não é? De experiência de vida que dificulta também a própria integração. Sim, muitas vezes as pessoas nem têm palavras para se referir a si próprias, porque na sua língua de origem ou ela não existe, o lésbica, gay, bissexual, trans e intersexual não existe todo, ou está de tal forma associado a um contexto tão negativo, tão reprovável pela sociedade em que viviam, que não lhes permite passar aquilo que nós fazemos, essa construção identitária de apropriação do insulto para passar a ser a sua própria identidade. E, portanto, isto é um desafio acrescido longo, e um processo muito longo e que a maioria das estruturas, e aí é que é o papel fundamental da ILGA, porque a maioria das estruturas não tem consciência desta questão do processo identitário e, portanto, não conseguem perceber como é que uma pessoa que pediu proteção internacional em razão da sua orientação sexual ou em razão da sua identidade de género, depois não consegue falar sobre toda a sua experiência enquanto pessoa LGBTI. E, portanto, é este trabalho que nós ainda precisamos de fazer muito com as autoridades e com as instituições que trabalham no terreno com as pessoas requerentes de asilo e com as pessoas refugiadas. Temos alguns casos, provavelmente, de sucesso, espero eu, não é? Vários casos. Felizmente. O termo será mais esse, vários do que alguns, não é? Sim. Nestes casos de sucesso, as pessoas acabam por ficar cá em Portugal, vão para outro país, regressam ao seu país de origem. Há aqui uma outra questão que eu também gostaria de ouvir falar, que é quando estão cá e ainda estão num processo de integração, como é a ligação delas com as amigas e os amigos do país de origem, com a família no país de origem? Depende muito do país de origem e do contexto social no país de origem. Não nos podemos esquecer que algumas destas pessoas também tiveram que, inclusivamente, fugir da perseguição das suas próprias famílias. Pronto. Em alguns contextos, principalmente asiáticos ou algumas zonas em África, é a própria família a primeira fonte de perseguição. E, portanto, essa relação é a primeira a cair. Ser cortada, não é? Exato. Claro. Felizmente, hoje existem as novas tecnologias e as pessoas conseguem manter contacto regular com algumas das suas pessoas de confiança e, inclusivamente, com a família, quando ela é possível. Mas, de facto, as pessoas tendem a criar a sua própria família aqui, e nós potenciamos muito isso com as nossas atividades comunitárias, porque é subejamente importante para o bem-estar
físico e mental destas pessoas, mas acima de tudo este processo é mais complicado porque a rede de apoio às pessoas LGBTI em Portugal não existe a nível do território. Está cingida à cidade e às associações. E, portanto, há respostas em Lisboa, há respostas no Porto, não há respostas no resto do país. E o que acontece a qualquer pessoa requerente de asilo é que há um programa de reinstalação a nível nacional e, portanto, as pessoas viajam em grupos porque a capacidade de resposta dos serviços é maior fora dos grandes centros, isso é óbvio. O que está por detrás deste programa tem todo o sentido e toda a razão de ser. Agora, nestes contextos muito específicos em que uma pessoa LGBTI é mandada para Bragança, por exemplo, nós acompanhámos o caso de uma pessoa que foi para Bragança, e depois não há uma única pessoa LGBTI, não se fala das questões da orientação sexual e identidade de género. Portanto, como é que aquela pessoa vai falar sobre quem é, viver a sua verdade, conhecer outras pessoas, criar relações de afeto, se não se fala a nível do território? Ainda há muito para fazer em Portugal, não é? E este é o desafio que nós tentamos trabalhar com as autoridades, é perceber que nem todas estas pessoas podem, de facto, viajar para outras localidades. Que apesar dos serviços estarem sobrecarregados aqui, mais vale ficarem aqui, porque pelo menos nós estamos cá. Exato. Eu aqui poderia dizer que o importante também é nós cada vez mais darmos respostas ao nível do país, com não é? certeza. Mas falta tanto trabalho prévio que não podemos dar um passo à frente e colocar as pessoas numa situação de desconforto e insegurança acrescida. Acha que muitas vezes isto faz com que as próprias pessoas saiam de Portugal e procurem... Esta é uma das razões, são poucas as pessoas que depois acabam por ficar cá, e são os casos de verdadeiro sucesso, ou seja, em que não só há uma proteção internacional, quer seja o estatuto de refugiado, quer seja a proteção subsidiária, mas também é os casos em que há integração social de facto. E esses são muito poucos. Pelas várias razões, não só pelo território não estar preparado, os serviços não estar preparados, como as próprias pessoas não estão preparadas. E depois há todas as questões que toda a população portuguesa tem, não é? Que é a falta de emprego, de oferta, mais a barreira linguística, muitas vezes. E, portanto, muitas pessoas, de facto, acabam por sair de Portugal e refazer a sua vida noutro espaço dentro da União Europeia. Para terminar, e deixando aqui uma mensagem positiva, não é? Porque é um bocadinho também esse o nosso objetivo. O que é que nós podemos fazer mais para poder que estes casos de sucesso sejam num futuro muito próximo, dizer que também passam por Portugal, ficam em Portugal, reconstroem a sua vida ao longo de todo o país, não centrado no Grande Porto ou Grande Lisboa, não é? O que é que nós podemos fazer mais? 2 ou 3 dicas, muito rapidamente. É muito simples, tem que haver, e isto não é em particular para a questão das pessoas refugiadas, é para qualquer pessoa LGBTI. Tem que haver sinais visíveis, as estruturas, as instituições têm que ter sinais visíveis de que são instituições que reconhecem os direitos humanos das pessoas LGBTI. Portanto, desde cartazes a iniciativas específicas como conversas como esta que mostram que as pessoas sabem que existem pessoas LGBTI, portanto, reconhecem a sua existência, estão preocupadas com as questões da visibilidade e a visibilidade é essa que quebra o isolamento e, portanto, promove a integração. Portanto, é uma tarefa de todas e de todos nós de percebermos que todos e todas temos um papel ativo na mudança social e nas questões de igualdade. Isto é, de facto, uma questão de igualdade e de direitos humanos, portanto, é competência de todas e todos nós. Muito bem, e não podíamos encerrar da melhor forma, que esta é uma das questões também por nós pensada como uma questão de direitos humanos e de cidadania. Muito obrigada, doutora Marta Ramos, por estar aqui connosco hoje. As primeiras 2 décadas deste século XXI assistiram a um enorme incremento na quantidade de músicos e na produção musical do estilo jazz em Portugal. Fruto de diversos fatores, como uma grande quantidade de escolas de música que começam a oferecer formações nesta área, mesmo formações a nível superior, em universidades e em politécnicos, e outros fatores, como a grande divulgação, fruto de festivais, de concertos, de clubes e associações, mas também de editoras musicais e de plataformas virtuais, online, onde os músicos podem colocar os seus trabalhos e serem ouvidos. Todos estes fatores
provocaram uma enorme quantidade de novos talentos musicais, novos músicos, compositores, na área do jazz, nas mais diversas facetas e instrumentações, e tudo isto tem sido um fator de desenvolvimento deste tipo de música em Portugal. Este incremento da visibilidade do jazz em Portugal tem também reflexo na palavra escrita, em sites sobre jazz, em revistas e também em livros. O livro que temos hoje, Improvisando, a nova geração do jazz português, é uma publicação do Hot Club de Portugal e colige 14 entrevistas a novos talentos do jazz nacional, feitas pelo crítico Nuno Catarino, com fotografias de Márcia Lessa, e que surgiram inicialmente no site jazz.pt. São 14 entrevistas curtas que nos levam a conhecer cada um destes músicos, o seu percurso, os seus projetos, como é que se começaram a interessar pelo jazz. Algumas das suas obras são aqui referenciadas e, portanto, é uma adição, digamos, à bibliografia nacional sobre esta forma de música, que é muito interessante e muito útil para quem começa a interessar-se por este género musical. No final do livro, uma espécie de cereja no fim do bolo, há uma lista de 75 CDs que os autores consideram como mais representativos, talvez, alguns dos melhores discos produzidos em Portugal entre 2001 e 2019, quer por estes jovens músicos, quer por figuras também já consagradas no panorama jazzístico nacional.